Sem dúvidas, um dos maiores mistérios que existem são os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo teria dado aos essênios. Conhecimentos que posteriormente foram proibidos pelo Vaticano e que teriam sido perpetuados pelos gnósticos, onde é relatado a interação divina com os extraterrestres, bem como a transformação da matéria humana em corpos de luz, tal qual o processo que uma alma faz para se chegar ao reino dos céus. Pois é, o mundo que vivemos é mais misterioso do que pensamos. Assista este vídeo até o final e descubra os grandes mistérios revelados sobre manuscritos perdidos encontrados em Nag Hammadi. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Nas Sagradas Escrituras contidas na Bíblia, existem inúmeros relatos sobre o mundo espiritual, e nela existe um dos personagens mais marcantes que nos alertou sobre o que existe do outro lado da vida. Estamos falando de ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo. O mais intrigante é que parte dos ensinamentos do Mestre teriam sido boicotados pelo sistema, que impede das almas humanas ascenderem a níveis espirituais mais elevados, a fim de que o homem comum jamais saiba da verdade. Até porque o mundo jaz no maligno. Atualmente, existe um fenômeno acontecendo no mundo inteiro. É a realidade extraterrestre. Por todo canto do planeta, naves alienígenas percorrem nosso espaço. E assim, a única coisa que nossos governantes dizem é que tudo isto é algo desconhecido. E assim nos perguntamos, será mesmo que a grande elite dominadora não sabe a verdade? A resposta é um sonoro sim. No entanto, existem inúmeras verdades que são boicotadas do conhecimento do homem comum, a fim de que a humanidade não veja o que realmente existe do outro lado do véu. No ano de 1945, no Alto Egito, um local próximo da cidade chamada de Nag Hammadi, foram encontrados antigos manuscritos gnósticos e que hoje fazem parte da biblioteca de Nag Hammadi. Textos que teriam sido escritos pelos primeiros cristãos primitivos, onde contém informações sobre os ensinamentos do Mestre Jesus que não conhecemos. Essa coletânea de documentos teriam sido proibidos pela Igreja, a fim de que estas informações não viessem a público. Porém, não se sabe se por uma razão do destino ou pela astúcia dos próprios cristãos da época, várias cópias dos ensinamentos do Mestre foram enterrados a fim de que estes conhecimentos não fossem esquecidos no tempo. Ao nos aprofundarmos neste assunto, observamos ao longo da história de que Jesus Cristo esteve em contato com os essênios. Estes eram um grupo asceta apocalíptico-messiânico do movimento judaico antigo e que foi fundado em meados do 2º século a.C. E assim, conta na história que este grupo teria sido dizimado no ano 68 com a destruição de seus assentamentos em Qumran. Os essênios possuíam muitas virtudes.
Estes ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na reencarnação. Eram vegetarianos e excelentes médicos. Sendo famosos pelo conhecimento que possuíam, entregavam-se abertamente ao estudo da medicina. Os essênios consideravam a escravidão um ultraje à missão que Deus deu aos homens. No entanto, o grande mistério que os envolve é que os essênios possuíam o conhecimento da transformação humana em seres celestiais, bem como a ascensão aos céus. E assim, podemos compreender que os essênios possuíam a verdadeira revelação sobre os extraterrestres. Após o genocídio dos essênios em 68 d.C., do primeiro século ao quarto, os ensinamentos secretos deste grupo seleto de pessoas acabaram se tornando secretos e reformados pelos gnósticos. A gnose é um termo gnóstico que possui o significado de conhecimento dos mistérios divinos, apontando para os desejos místicos dos gnósticos de expandir a consciência além do mundo que conhecemos, ou seja, a expansão da consciência além do véu. Em resumo, os gnósticos sabiam que estamos vivendo dentro de uma matrix e que existe um outro mundo, ou o que podemos chamar de outros mundos além do que conhecemos. Os conhecimentos da gnose, praticados pelos gnósticos, na verdade, seriam caminhos para que uma alma possa adentrar ao reino dos céus. Segundo alguns autores e pesquisadores deste assunto, os caminhos que levam à iluminação de uma alma podem ser metódicos e estudados de maneira semelhante, a fim de que todos possam ter acesso a esses conhecimentos. Os gnósticos possuíam os ensinamentos do deslocamento de uma alma para o reino de Deus. Deslocamento este através de uma tecnologia espiritual chamada de Merkaba. E assim, tudo o que fazemos, pensamos, falamos, escolhemos, tais como as práticas espirituais que praticamos, os hábitos pessoais, bem como a consciência que temos, tudo isto irá interferir ou influenciar quando adentrarmos do outro lado da vida, tal qual o encontro com um anjo do Senhor no céu. Em preparação a esta ascensão, os gnósticos realizavam diversos rituais de autopurificação espiritual, com o objetivo do aperfeiçoamento de ações espirituais superiores, em que chegavam a níveis de santidade elevada e retidão diante de Deus. As práticas de limpeza espiritual que os gnósticos praticavam e que, segundo eles, Jesus Cristo praticou, seriam de jejuns, meditação, yoga, dietas, entoamento de canções, hinos, orações, encantamentos mágicos, visualização ativa, repetição do nome divino. Tudo isto era utilizado para aumentar a percepção espiritual do adepto ao gnosticismo. Tudo isto causaria um transe estático que parte dentro da alma humana, e assim podendo permitir ao indivíduo adentrar a outros mundos e dimensões mais sutis da realidade. E o mais incrível de tudo isto seria a dissolução da matéria em corpos de plena luz. Ou seja, o indivíduo se desmaterializa no plano físico, se tornando pura luz, a viajar ao que chamamos de o reino de Deus. Isto era algo que os sábios e profetas da antiguidade sabiam, mas poucos podiam alcançar tal maestria diante do Criador, que seria a ida, ainda vivo aos céus, tal qual aconteceu com o profeta Enoque e o profeta Elias.
Obviamente, todas essas técnicas foram proibidas pelo Vaticano. Os gnósticos teriam aprendido com os essênios conhecimentos advindos do Mestre Jesus Cristo sobre uma tecnologia espiritual denominada de Merkabah. Merkabah é um termo hebraico que tem por significado mer, rotativo, kaba, campo ou esfera. Em conjunto, a palavra Merkabah é traduzido como charrete, carruagem, veículo, ou seja, um veículo de luz ou energia que permite a ascensão espiritual daquele que a conduz, permitindo assim a conexão com planos superiores da consciência, ou por melhor dizer, planos mais elevados de outras dimensões. Na geometria sagrada, Merkabah é frequentemente representada como um sólido geométrico tridimensional, compostos por dois tetraedros entrelaçados, um apontando para cima e outro para baixo. Esta geometria acredita-se ser uma forma sagrada do todo, em que possui propriedades energéticas espirituais. Além de veículo, a Merkabah também é considerada uma fonte de proteção e cura, em que, através desta tecnologia, pode-se equilibrar o corpo, mente e espírito. A Merkabah é um veículo espiritual angelical, pois não é nada comparado às tecnologias humanas. Através da simples visualização desta ferramenta espiritual, que teria dado aos essênios pelo Mestre Jesus Cristo, pode-se alcançar estados alterados de consciência, permitindo assim conexões espirituais mais profundas. Através da Merkabah é possível ir para o reino dos céus ainda vivo, tal qual teria acontecido com Enoque e o profeta Elias. Neste processo, Enoque teria se transformado no anjo Metatron, ou o arcanjo Metatron. Aqui no meu canal tem a história de Enoque completa e sua transformação no anjo do Senhor. Assista-o! O profeta Elias então teria se transformado no arcanjo Sandalfon, um dos mais respeitados seres angelicais do mundo espiritual. Os gnósticos relatavam que, através da Merkabah, era possível visitar os 7 céus. No 7º, encontramos o reino de Deus. É citado que podia-se visualizar palácios resplandecentes, estruturas nunca vistas na Terra, lugares de uma beleza inigualável, em que é impossível descrevê-los com palavras, tal qual foi a visão do apóstolo Paulo ao paraíso. É citado que quando o ser humano se encontra com Deus no 7º céu, este não é permitido voltar, mas sim é transformado em plena luz. A dissolução da matéria corruptiva em corpos incorruptíveis. O mais intrigante de tudo isto é que o gnosticismo seria a forma mais antiga do cristianismo, aquela que está mais próxima dos conhecimentos do Mestre Jesus Cristo. Mas todo este conhecimento, boicotados pelo sistema, que não quer que a humanidade saiba da verdade. E assim nos perguntamos, será que um dia o homem poderá obter o conhecimento, a fim de se chegar ao reino de Deus, ainda vivo? Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!